Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Agradeço a você que está aqui vendo este vídeo. Se não é inscrito, peço que se inscreva e compartilhe, que ajude o meu trabalho a chegar em mais empresas como esta que adquiriu esse equipamento por encomenda, esse equipamento vai para a Cetro Industrial da cidade de Itapira, São Paulo, que é o Centro de Engenharia e Tecnologia em Robótica Industrial. Eu sou extremamente grato por eles ter confiado no meu trabalho e pedido para que eu projetasse e construísse esse equipamento para eles. Então, fica aqui o meu agradecimento ao Centro Industrial de Itapira, São Paulo. Então, esta aqui é uma bancada de refrigeração, que ela ensina o ciclo de refrigeração padrão, com todos os equipamentos. Essa aqui, ela não tem o ciclo reverso como outros vídeos que eu tenho no meu canal, que tem esse modelo para ar-condicionado. Esse modelo é voltado para o ensino de refrigeração, mas na linha comercial, na linha, até mesmo na linha industrial. É a mesma coisa, só que em miniatura. Então, cada bancada que eu faço, ela é única. Eu já fiz muitas, mas nenhuma delas o pedido foi igual. Sempre tem alguma coisa diferente. Então, como que funciona? Primeiro fazer uma introdução aqui de como que eu chego na construção do equipamento. O cliente pede o que ele quer que tenha na bancada. E, às vezes, eu sugiro também colocar algumas coisas que em alguns projetos teve, outros não teve, porque o cliente não quis. Então, a gente chegou numa conversa e tal, que teria 4 manômetros. Para quê? Para indicar a pressão de descarga da linha de líquido, a pressão de evaporação e a pressão de sucção. Aí, quem é da área da refrigeração sabe que a pressão de sucção e a pressão de evaporação, elas são idênticas. E a pressão da linha de líquido e da descarga também são idênticas. Elas, às vezes, podem ter uma pequena variação, mas que num manômetro analógico como esse, nem se percebe. Então, mas se é a mesma pressão, por que tem esses 4 manômetros, quando que com 2 resolveria? Porque isso é voltado para o estudo. E o aluno que está aprendendo, ele não sabe que a pressão de evaporação e a de sucção é a mesma, e a da descarga e da linha de líquido são as mesmas pressões também. Então é interessante para o aprendizado que o aluno, além de ouvir o professor falar que as pressões são as mesmas, ele vê na prática funcionando que é assim, exatamente como o professor fala. E com esse equipamento, fica muito mais fácil o aprendizado, porque você vai num curso que não tem uma bancada didática, por mais que o professor possa levar algumas peças para a sala de aula tal, e mostrar isso é um filtro, isso é um visor de líquido, isso, mas não tem a mesma eficácia do que você vê um sistema funcionando com todas as peças. Se você for olhar num sistema grande, num sistema que está montado lá num supermercado, por exemplo, vai ter todas essas peças em tamanho maior, mas basicamente são as mesmas. Mas aí, você vê uma peça está lá num lugar, outra peça está no outro, que sistemas maiores são assim. Então, é diferente de aqui. Você vê evaporador, condensador, compressor, filtro de líquido, válvula solenoide, visor de líquido e sistema de expansão. Você tem todo o circuito que funciona
e que marca tudo em matéria de pressão e também as temperaturas aqui. Então, esse sistema ele é desenvolvido com sistemas de segurança também para não ter nenhum problema de acontecer algum incidente, né? Embora seja difícil, mas já tem proteção contra curto-circuito no compressor, contra qualquer curto-circuito que possa ocorrer na bancada. É difícil, mas tem a proteção. Tem uma trava de segurança, né, que caso aconteça alguma coisa, acionando aqui, corta a energia de tudo e não tem mais como dar problema daí. Aí, aqui eu vou fazer um apanhado geral do painel, mas depois eu vou mostrar, vou aproximar a câmera e fazer uma gravação somente do painel. E daí dá para entender um pouco melhor. Então, a configuração que eu escolhi de iluminação aqui do painel e indicadores ficou assim. Tem uma luz que indica quando o comando está ligado, acende essa luz verde em cima aqui. Ao lado tem uma luz vermelha, que quando aciona a emergência que corta todo o funcionamento da bancada, corta o comando dela, tem uma luz indicando que a trava de emergência está acionada. Por que eu coloco isso? Porque às vezes a trava, se ela está travada ou solta, não dá quase para perceber. É diferença de 3, 4 milímetros na trava. Então às vezes a pessoa que está operando a bancada diz, não está funcionando, né? E daí às vezes não se toca que pode ser a trava de segurança acionada. Então tem uma luz aqui que quando acionar com o comando ligado aqui, acionar a trava, vai indicar que a trava está acionada. Aqui tem uma luz branca que indica a abertura da válvula solenoide. Ou seja, quando está em refrigeração, vai estar essa luz branca acesa. Ao lado tem uma chave manual. Se o professor quiser simular um fechamento de válvula, faz com essa chave. Aí, aqui tem 4 controladores de temperatura. Um que mede a descarga, temperatura da descarga do compressor. Outro, temperatura da linha de líquido. Temperatura de evaporação e a temperatura de sucção. Esse controlador que mede a temperatura da sucção, eu configurei ele para que ele abra a válvula solenoide automaticamente. Então ele está regulado para 4 graus, positivo. Quando chegar o tubo de retorno para o compressor em 4 graus, ele fecha a solenoide. Para quê? O aluno consegue ver daí se um sistema automatizado funcionando. Aqui você regula a temperatura assim, chega a tal temperatura, porque acontece isso. Fecha a solenoide, aí ele vai ver o recolhimento de gás no sistema, ele vai ver todo o processo que acontece no sistema, aqui desde o tubo congelando, descongelando quando fecha a solenoide e tudo mais. Aí, vamos seguir aqui na apresentação das luzes. Aqui eu tenho o ventilador do condensador, que é uma luz vermelha que aciona lá o ventilador do condensador pintado de vermelho. E ao lado tem um botão que quando você aperta, ele corta a ventilação lá. Para que serve esse botão? Para simular um problema de falha na ventilação do condensador. Então ele não é um botão que ele fica acionado sozinho, justamente para ninguém esquecer ele acionado. Então quando eu pressionar aqui, ele vai desligar a luz do ventilador e o ventilador lá vai parar. Aí as pressões da linha de líquido e da descarga vão subir. Então é uma simulação de defeito que dá para fazer aí. Luz amarela. Eu queria uma luz azul, porém não encontrei para comprar. A luz amarela é do ventilador do evaporador, que é esse que é pintado de azul. Mesma coisa
que tem lá no condensador. Tem um botão do lado para simular falha no ventilador do evaporador. Num sistema de refrigeração, quando isso acontece, essa falha, congela o evaporador e para de refrigerar. Isso em câmara fria, balcão, é tudo a mesma coisa. Então dá para mostrar para o aluno, olha, se você chegar lá num sistema de refrigeração e está congelando até o compressor, um dos problemas que pode estar ocasionando isso é falha na ventilação do evaporador que pode bloquear. Então aqui tem essa função. Aqui na parte de baixo, luz verde indica que o compressor está ligado. Como é um compressor bem silencioso, então eu pus uma luz para indicar quando que ele liga, e até porque fica visualmente melhor. Acendeu a luz, pode conferir que o compressor está ligado. Aí, quando liga o compressor, tem a luz verde aqui acionada. Quando fecha a válvula solenoide porque deu a temperatura ou porque o aluno ou o professor desligou manualmente a solenoide aqui, a pressão começa a baixar nos 2 manômetros aqui até que recolha a pressão que foi definida aqui no pressostato de baixa. Aí o compressor vai desligar. Vai apagar essa luz verde e vai ligar uma luz branca do lado, onde que está escrito em cima aqui pressão baixa. Então o que acontece? Isso indica que a válvula solenoide fechou e o compressor está parado por pressão baixa. Durante uma aula, o instrutor ele também vai falar para o aluno o seguinte: se trancar uma válvula de expansão, aqui o meu sistema de expansão é por capilar, não é por válvula de expansão, mas é o mesmo processo. O capilar também pode trancar. Se trancar o capilar e o sistema de refrigeração parar de funcionar, também vai indicar parada por pressão baixa aqui no sistema. Outra coisa é o seguinte: eu poderia colocar um pressostato de alta por segurança desse mesmo modelo aqui, que poderia colocar um indicativo luminoso que pararia por pressão alta. Porém, nesse sistema de bancadas para estudo, eu uso o pressostato tipo cartucho, que ele não tem regulagem. Justamente porque, para ter uma forma a mais de segurança. Porque se eu colocar um pressostato como este, que eu posso ajustar os parâmetros em que pressão que ele vai parar, eu penso que talvez alguém possa regular uma pressão gigante e ficar segurando com o dedo aqui, com o ventilador desligado, e ele vai funcionar até estourar. Aí não tem perdão, vai estourar tubo, vai estourar o condensador, poderá ocorrer um acidente. Por isso que eu não uso o pressostato desse tipo, com regulagem na parte de segurança. E até porque hoje o pressostato cartucho em máquinas de diversos tamanhos, aí está vindo o pressostato cartucho por segurança. Porque a única função dele é, se falhar o condensador, é ele desligar o sistema antes que ocorra algum dano. Então lá ele já tem uma pressão pré-estabelecida de fábrica, não tem regulagem, e que se chegar naquela pressão, que é o máximo que o sistema pode trabalhar, ele desliga. Então por isso que foi feito assim. Então, pessoal, fazer uma amostra aqui mais de perto, dos componentes, o que a bancada tem, lembrando que assim, ó, isso aqui é a pedido do cliente. Se quiser com muito mais coisas, dá para fazer, Isso é uma coisa que não tem limites, dá para fazer muita coisa. Dá para fazer mini câmara fria em cima da mesa para refrigerar, mais de uma mini câmara com temperaturas diferentes, Como dizem no ditado popular, o céu é o limite, Então aqui eu tenho o condensador, uma proteção, uma grade de inox que não tem como passar o dedo, pressostato de alta, o sistema
eu tenho sempre uma cor padrão que eu uso, que é vermelho para o condensador, amarelo para a linha de líquido e azul para a parte de frio. Ou seja, evaporação e sucção. Aqui tem um compressor. Esse aqui é um compressor, a gente chama compressor de alto torque de partida, porque ele pode trabalhar em baixa, média ou alta pressão. Eu uso esse tipo aqui porque ele, como é um sistema que às vezes fica lá parado o tempo, então a gente não tem problemas com partida, né? Aí, os manômetros, eles são colocados em cima dessa peça que eu fabrico ela manualmente, né? Onde que eu destaco as letras, faço todo um negócio para ficar bem legal, um negócio bem personalizado. Onde que eu não preciso nem ficar explicando, por exemplo, se eu vou dar aula para um aluno, eu não preciso dizer para ele que esse é o manômetro de descarga. Está escrito aqui, é fácil visualização. E aí todas as mangueiras elas são expostas para que fique fácil de visualizar. Ah, tem pressão de descarga, mas aonde que é a descarga? Né? Aí então o instrutor vai dizer o quê? É o tubo vermelho que sai do compressor até na entrada do condensador. Aí eu tenho aqui onde que tem a tomada de pressão aqui que vem para o manômetro. O pressostato de alta pressão, ele tanto pode estar aqui no condensador como na linha de líquido. Então, aqui eu preferi colocar na linha de líquido. Filtro, válvula solenoide, visor de líquido, onde que dá para ver o gás quando ele começa a passar e quando fecha o solenoide que ele começa a recolher, que ele começa a sumir o líquido daí de dentro. E aqui tem o painel de comando. Então, pessoal, agora só aproximei um pouco mais a câmera aqui para conseguir mostrar melhor o sistema. Então, quando eu ligo a chave geral, já vai acionar os dois ventiladores. E se a pressão tiver na pressão de ligar o compressor, vai ligar o compressor também. Não ligou o compressor, ficou indicando que está com pressão baixa. Então aqui, indica que o geral está ligado. Se acionar a trava de segurança, para tudo, fica só o indicativo luminoso dizendo que a emergência está acionada. Soltou a trava, volta a funcionar. Quando a chave está virada para a esquerda, não funciona a solenoide. Então funciona para a direita. A mesma coisa, a chave geral. Esquerda desligado, direita ligado. Aqui eu tenho pressão de descarga, temperatura de descarga 14.9, linha de líquido 14.5, evaporação 14.9, sucção 15 graus. Elas estão todas as temperaturas equalizadas, porque a bancada ela só está ventilando agora. E aqui está um dia um pouco frio, então todas as temperaturas são iguais agora nesse momento. Esse controlador aqui, ele já acendeu o LED aqui, que ele teria aberto a válvula solenoide. Mas como a chave manual está desligada, a solenoide não abriu. Então, vou acionar a solenoide agora. Começou a circulação de gás. Agora vai começar a mudar as temperaturas que está mostrando aqui no controlador.
Então, apagou a luz de pressão baixa. Agora acendeu de novo porque eu desliguei o controlador aqui. Então, ó, acionou de novo. Quando apagar a luz de pressão baixa, vai ligar o compressor. Temperatura de descarga subindo rapidamente, né? Porque a pressão vai ficando alta, né? 18 graus, linha de líquido 14,5, evaporação 8,6, sucção 14,5. A evaporação baixa mais rápida a temperatura, porque é logo depois do capilar. Então, ela já passa a evaporar, já é o ponto que esfria mais rápido. Tem que ver esse controlador aqui que ele tá se reiniciando às vezes. Vou ver se ele está com algum problema, depois eu troco. Aqui eu tenho o set point que desliga a solenoide. 4 graus. Eu deixei em 4 graus justamente para quê? Porque não retorne líquido para o compressor. Quando ele chegar nessa temperatura na entrada do compressor, ele vai parar o sistema. Aí agora, vamos fazer uma simulação. Parada de ventilador do condensador. Seguro pressionado aqui. Vai começar a subir a pressão lá nos manômetros vermelhos e subir a temperatura da linha de líquido e da descarga. Aí o botão, quando tira o dedo, volta a funcionar. As pressões lá estão chegando em quase 250 libras. A temperatura da linha de líquido está chegando em 16. E a descarga já está em 30. Agora a pressão já estava chegando lá na faixa vermelha, então eu tenho que tirar o dedo para que volte o condensador ventilar. Aí a pressão já começa a cair, temperaturas aqui de descarga e linha de líquido vai cair também. Agora ela continua subindo por enquanto, porque o contato do sensor no tubo e o tubo, ali o fluido vai passando quente, ele vai aquecendo o tubo. Então ele vai demorar um pouco para estabilizar e começar a baixar a temperatura aqui. Temperatura de evaporação já está em 3.2, 3.1 e a de sucção 13.2. Agora, se eu quiser simular que fechou a solenoide, eu não preciso ficar programando o automático aqui. Por isso que eu pus essa chave de manual para desligar a solenoide. Aí, o tubo aqui está branco, está congelando, logo após a expansão. Ele não chega a congelar todo o condensador, o evaporador, perdão, porque senão estaria congelando aqui o acumulador de sucção. Ó, como deu temperatura não, ele baixou a pressão. Aqui está um dia bastante frio hoje, então ele acabou, não deu a temperatura aqui e baixou a pressão a ponto de desligar o compressor. Porque eu trabalho com esses sistemas com a pressão bem baixa, que é para congelar mesmo. Então, como é que eu vou resolver isso? Vou colocar um pouquinho mais de gás, para não ter esse problema do compressor ficar oscilando, ligando e desligando.
Mas se eu quiser simular que deu a temperatura, eu desligo a solenoide. O compressor continua ligado, né, como está mostrando no indicativo aqui. Logo vai parar por pressão baixa daí. Parado por pressão baixa. Então, pessoal, esse aqui é um sisteminha que ele é algo simples, mas bastante completo para que o aluno consiga entender o que é o ciclo padrão de compressão a vapor, que é o que é comumente usado na refrigeração. Que isso dá um embasamento muito bom para aquele aluno que está começando na refrigeração, para ele entender o funcionamento do sistema. É por isso que essas bancadas são um sucesso. Todos os clientes que adquiriram e pediram para a gente montar um sisteminha desses ficaram muito satisfeitos. E assim, eu nunca tive nenhuma reclamação desse tipo de sistema. Tanto que vários retornaram, assim que a escola teve uma demanda maior, acabaram comprando mais de um equipamento para as aulas de refrigeração e sistemas térmicos. Certo, pessoal? Muito obrigado para você que ficou até aqui. Peço que compartilhe e ajude a divulgar o meu trabalho. E caso queira, tenho a função para, além de se inscrever no canal, se tornar membro e ajudar financeiramente com um valor que é bem baixinho, mas que num montante geral ajuda muito. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.